Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos pra cima, porco! Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, tamo junto. Quem puder deixar o seu like, agradeço muito. Se inscreva aí no canal, pra quem não for inscrito, ajuda demais. Passamos dos 8 mil inscritos, eu quero agradecer a cada um de vocês, de verdade. Se você não for inscrito e se inscreva, você vai receber os melhores reacts aqui da mídia tradicional e também análises e opinião sobre o nosso Verdão que entra em campo amanhã pela Libertadores. Bora aqui para mais um react. Casagrande, Leila Pereira, olha a polêmica que apareceu aí, quero saber muito a sua opinião, me diga da onde você está teclando, sempre falo de onde você está nos assistindo, e lembrando, sempre lemos todos os comentários, e lembrando, você pode hypar o vídeo, ali do lado dos comentários, clica lá no hype, você ajuda demais o nosso trabalho. Bora lá pro react, pilhado aqui começando. Leila Pereira de novo tá rendendo assunto, né? Porque ela deu uma cutucada no Corinthians, nitidamente ela deu uma cutucada no Corinthians, e aí a gente vai ter que trazer aqui, porque é a notícia quente do momento. Eu ia até colocar já o outro erro de arbitragem, na minha opinião, tá? O outro erro, que foi no jogo Cruzeiro e Santos, na minha opinião, gol anulado do Caio Jorge, só que está repercutindo muito agora, tá? Essa declaração da Leila Pereira que ela acabou de dar antes do evento da CBF, hoje, tá? Foi hoje, sobre a implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro. E a Leila Pereira, ela nitidamente dá uma cutucada grande no Palmeiras. Vamos ver aí o vídeo onde a Leila Pereira diz que tem que acabar com esse negócio de clube endividado poder contratar. E aí ela fala da eliminação do Palmeiras. Vamos ver aí. Não é com a ideia de alguns presidentes que aqueles clubes que compram jogadores e não pagam, não pode contratar novamente. Gente, o Palmeiras mesmo é um clube que ele paga rigorosamente em dia. Clubes, profissionais, atletas, a gente não atrasa um dia, tá? E às vezes nós somos desclassificados por clubes que não pagam absolutamente ninguém. Gente, isso nada contra os outros clubes. Eu vou falar, claro, porque o torcedor quer são títulos, quer a classificação, não é? Mas no futuro essa conta vai chegar. Então será bom para o futebol brasileiro essa moralização, porque é imoral. Clubes que pagam em dia e são prejudicados em detrimento de outros clubes que não pagam absolutamente ninguém. Bom, primeiro ponto aqui é o seguinte, ela tá certa no que ela tá falando, tá? Sendo bem franco, realmente é um absurdo times contratarem jogadores e não pagarem. Por exemplo, o Corinthians contratou o Ranieri, tiraram do cara do Cuiabá, o Cuiabá tá 1 ano sem receber. Tá lá esperando. O Botafogo contratou John, Jair, Almada e não pagou. O Botafogo foi campeão no ano passado. Ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo. Corinthians nos eliminou, só que tem outro lado também. O Corinthians tá errado isso, tudo, mas a gente também não passou pelo Corinthians porque a gente não jogou bola. Que a gente não tá conseguindo apresentar um bom futebol. Nós perdemos o Paulista também pros caras. Eu concordo, deve-se ter esse fair play financeiro. Vai ser algo mais justo. Mas acho que uma coisa não anula a outra, na minha opinião. O que você acha dessa opinião aí? Olha aí, ó. É o desabafo da Leila Pereira. Ela dá a cutucada, né, nítida. Às vezes somos desclassificados por clubes que não honram seus compromissos. Ela dá a cutucada dela, né? Agora, a Leila gosta da mídia, ela gosta. Ela fala mesmo, ela tem coragem para isso, né? A Leila Pereira. E aí, nesse caso, eu tenho que concordar com ela, gente. Ela tá certíssima. Um clube que paga seu salário em dia, que é todo organizado financeiramente, que é um exemplo de gestão, às vezes, ele vai sim ser eliminado por um clube que não honra seus compromissos, por um clube que é endividado. E outra coisa, a gente já viu um desabafo bem semelhante do presidente do Cuiabá, quando ele disse, eu fui rebaixado honrando meus compromissos financeiros. Tem clube que não honra compromisso financeiro comigo, inclusive, que não me pagou por negociação com o jogador meu, que seguiu na primeira divisão, e eu fui... É aquele negócio, né? O futebol brasileiro não tem regra nenhuma, né? É uma zona,
Tudo, arbitragem é uma zona, organização, calendário, tudo é uma zona aqui. Rebaixado. É um desabafo semelhante. E é a Leila Pereira falando, Flávio Prado. Eu tenho certeza que você deve estar aplaudindo a declaração da Leila, Flávio. É óbvio que a Leila tem razão. Não tem a menor condição de você colocar caloteiros com clubes que pagam o dia. Não tem condição. Não, e mais que isso, eu estava coincidentemente fazendo uma entrevista com ela no dia que o Corinthians anunciou o Depay. Quando ela teve a informação, ela não parou a entrevista, ela colocou essa situação na entrevista. Falou, eu queria falar um tema. Sim. Você viu que o Corinthians contratou um jogador caríssimo? Fala, como é que ele pode contratar se ele não paga? Ela falou, eu nem perguntei, ela falou, até porque eu não tinha nem, não passou, eu estava fazendo outro tipo de entrevista, outra pegada, e ela falou isso, ela tem uma bronca desse negócio. Gente, é uma coisa óbvia. Como é que você pode, né, você tem a sua vida reta, tudo certinho, tudo bonitinho e tal, e você está competindo com caras que são caloteiros naturais, eles são, porque o cara vira seu madruga, ele não paga e não está nem aí para pagar ou não pagar. É natural, porque tudo você acostuma. A vida, infelizmente, ela é feita de costumes. Você se acostuma a ser educado, você se acostuma a ser grosso, você se acostuma a acordar cedo, você se acostuma a acordar tarde, você acostuma a comer muito, você acostuma a comer pouco. Tudo é costume, são hábitos que você vai adquirindo. E há, inclusive, o hábito de não pagar. Tem cara que é caloteiro inato, o cara já compra para não pagar. Ele não tá nem aí com o negócio. Eu sou daquele chato que fica fazendo continha, tomando cuidado, pô, será que eu tô devendo, será que eu não tô e tal. Mas tem cara que não tá nem aí, ele não paga, não quer pagar, já compra para não pagar, pede emprestado para não pagar. São hábitos. Mas você não pode misturar no mesmo saco os dois. Até porque existe a contrapartida, que é o caso do Cuiabá. O presidente do Cuiabá tem toda a razão. Ele foi rebaixado, ele estava brigando com o Corinthians para não cair. O Corinthians pega o Ranieri, o principal jogador dele, o time dele cai de produção com a saída do Ranieri, vem pro Corinthians, e o Corinthians ainda compra o Depay, o Corinthians que estava brigando com ele, dá uma arrancada e ele fica e cai. Detalhe, o Corinthians paga, patrocinador lá furou tudo, 6 milhões, mais de 6 milhões por mês pro Depay. Se a CBF levar a sério esse fair play financeiro, não é só o Corinthians não, hein? É muito clube brasileiro que vai ficar numa situação, o próprio Botafogo, hein, gente? Que tá aí multimilionário hoje em dia com o John Textor, vai ter que mostrar... Milionário que não paga ninguém, né? Compra os jogadores do Santos, dos times, vende, pega o dinheiro e não paga. É um absurdo. É seus gastos, sua receita. Você falou do Textor. O Textor tá dando boné em time daqui do interior de São Paulo, pequenininho, com todo respeito. O Textor, ele pegou o jogador que era do Joseense, eu não sei nem que divisão tá o Joseense, e o Taubaté. Ele pega os jogadores, aí ele joga do Botafogo pro moleque, aquele moleque não sei o que lá dele da Bélgica, aquela baba lá daquele time que ele tem lá, e aí ele faz a transação e os caras têm direito àquele 5% por ter revelado o jogador. Aí ele coloca assim, custo da transação, 0. E aí dá boné nos caras. E isso também é evasão fiscal. Até isso ele tá fazendo. Tá dando boné até aqui nos pequenininhos. Eu concordo totalmente com o fair play financeiro, com a Leila, com tudo que ela falou. Mas na hora que entra o papo clubista, enfraquece o discurso. Enfraquece o discurso. Ela não pode discutir, pelo menos na minha visão, ela não pode discutir o fair play financeiro. Ela tem razão, ela tem que brigar por isso, ela tem que fazer os clubes entenderem isso. Isso tem que ser implantado no Brasil, mas ela tem que esquecer de citar perdemos por um time que deve para todo mundo, porque enfraquece o discurso, cara. Enfraquece o discurso. Aí fica aquela... Ela só tá falando isso porque o Palmeiras perdeu pro Corinthians. Porque se o Palmeiras tivesse ganho do Corinthians, não entraria esse discurso na hora de discutir o fair play financeiro. E nem sei se o fair play financeiro seria discutido com tanta força assim. Não é a Leila. Todos os clubes, o Flamengo, o Palmeiras, o Bahia, que está numa condição legal, enfim, os poucos clubes que têm condições legais, está mais organizado financeiramente, tem que brigar pelo fair play financeiro, porque é justo ter. E não porque perdeu para alguém que deve. Porque aqui no Brasil, a grande maioria dos clubes devem, a minoria que não deve. Não é uma questão assim, estamos brigando porque tem 3, 4 times aí que não é justo, porque eles estão devendo, não pagam em dia e concorrem e a gente joga um campeonato normal como contra quem paga em dia. Mas na realidade é uma minoria que paga em dia.
É uma minoria. A maioria tem dívida. Então tem que lutar pelo fair play financeiro, porque é justo. É uma coisa mais correta no campeonato. Mas não tem que citar as derrotas para time que está em dívida. Porque o Palmeiras foi eliminado do Corinthians, mas já perdeu no campeonato para time com dívida também. O Palmeiras foi eliminado pela Libertadores no ano passado, o Botafogo que tem dívida. Então, cara, o problema da Leila está sendo perder pro Corinthians, ou o problema é, vamos fazer o fair play financeiro porque é justo e é honesto com todo mundo. Entendeu? Então, não vale a pena colocar no discurso derrotas para times que devem. Porque a grande maioria deve. Vai jogar daqui a pouco o Palmeiras joga com um time do Campeonato Brasileiro que deve, empata em casa, perde, vai ser citado isso? Ou é só o Corinthians que é citado na discussão? Na verdade ela tá usando o argumento porque o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians, né? Então acho que por isso que ela está reforçando isso. Repito, tem que se regulamentar. O presidente da CBF disse que vai fazer isso, duvido muito, porque eu quero ver como é que esses times vão sobreviver, mas o Palmeiras também tem que olhar para os seus problemas e melhorar o seu nível de futebol, é o que eu acho. Mas aqui é uma bagunça tudo, como eu falei, a arbitragem aqui é uma bagunça, o calendário é uma bagunça e os clubes são completamente essa zona toda e ninguém faz absolutamente nada. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe seu comentário, esse comentário é muito importante, me diga de onde você está falando. Obrigado por mais uma vez a sua presença aqui, até a próxima, tamo junto, a nóis.